Há 30 dias eu fui demitida, sem seguro-desemprego, sem plano B, sem saber como será o dia de amanhã, mas com algo que eu decidi guardar, que é a minha fé. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco do que eu estou vivendo, não de um lugar de resposta pronta, mas de um lugar de fé real no meio do processo. Olá, gente, meu nome é Érica, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E como eu falei aí no início do vídeo, essa mensagem é para você que pode estar passando por um momento de perda, um momento de dúvida, um momento de incerteza, de silêncio da parte do Senhor, tá? Eu gostaria de compartilhar hoje, de abrir o meu coração mesmo aqui com vocês, para que nós possamos edificar juntos a nossa fé no Senhor. Então, antes de eu entrar naquela empresa, eu vinha de um propósito de 40 dias de jejum e oração, em que eu estava apresentando 3 áreas da minha vida ao Senhor, e uma delas era a área financeira. E mais ou menos de 10 a 15 dias depois, eu fui admitida nessa empresa. Então, assim, eu tinha muita certeza que eu estava exatamente onde eu deveria estar, sabe? Tudo, cada mínimo detalhe colaborou para que eu estivesse exatamente naquele lugar. Eu não tinha dúvidas que foi o próprio Deus que havia me colocado ali. Então eu entrei ali muito feliz, muito animada, muito grata ao Senhor, porque Ele havia respondido às minhas orações. E na minha cabeça, aquela empresa era o meu destino, sabe? Era a minha promoção. Então eu entrei com todo o gás, falando, aqui eu vou dar o meu nome. E, enfim, quando eu entrei na empresa, que eu comecei a observar o lugar, como era o ambiente, como que era a cultura daquela empresa, como que as pessoas se comportavam lá dentro, como que os líderes, os grandes líderes daquela empresa, como eles pensavam, como eles se comportavam, e como que o líder que estava acima de mim, né, no nível hierárquico da empresa, como que ele tratava os outros funcionários que estavam abaixo, né, nós que estávamos ali abaixo. Meu Deus, eu olhei para os lados e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu não sei se vocês já observaram, gente, mas assim, todo ambiente, todo lugar, seja uma empresa, ou uma casa de família, ou uma igreja, ela tem uma essência, tem uma certa atmosfera, uma certa cultura. E geralmente as pessoas que elas fazem parte daquele ambiente, elas são pessoas que possuem a mesma essência daquele ambiente. E se elas não possuem, quando elas entram ali, elas começam a se amoldar ao ambiente. E eu entrei lá e eu tinha certeza que ali não era o meu lugar. Eu não compactuava com absolutamente nada dentro daquela empresa, com a cultura da empresa, com a forma como que as pessoas agiam lá dentro. Eu não compactuava com nada. E então eu comecei a entrar em um conflito interno muito grande, porque eu olhava para os lados e eu não compactuava com nada, aquilo ali não era o meu lugar. Gente, ambientes tóxicos foram feitos para pessoas tóxicas se sentirem em casa. Ambientes doentes foram feitos para que pessoas doentes se sentissem em casa. Então eu olhava para aquilo ali, isso aqui não é o meu lugar. Então eu fui para os pés do Senhor e comecei a questionar a Deus. Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu já estava cogitando pedir a minha demissão da empresa, queria sair, eu já tinha decidido que eu não ia mais ficar e estava cogitando pedir a minha demissão. Então, antes de fazer isso, eu fui para os pés do Senhor e comecei a questionar mesmo a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu achei que isso aqui era a minha promoção. Deus, eu não tenho dúvidas que quem me colocou aqui foi o Senhor. Foi o Senhor que me trouxe para cá, para esse lugar. Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu não estou entendendo nada, porque nada aqui combina comigo. Eu não fui feita para esse lugar aqui. Por que eu estou aqui? E então, mediante todos esses questionamentos, o Senhor me respondeu. E eu falei, Deus, eu vou sair. E Ele falou, não vai, você não vai sair. Eu te trouxe para esse lugar com um propósito. Esse lugar aqui não é o seu destino, é um lugar de passagem, não é o seu destino. Você simplesmente veio para cá porque eu tenho algo para te ensinar. Eu te coloquei aqui, fui eu que te trouxe para cá, para que você aprendesse algo que eu preciso que você aprenda.
E assim que você aprender, eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar. Deus, ele deixou muito claro que no momento em que eu aprendesse o que ele precisava me ensinar, ele iria me tirar de lá. Então eu comecei a raciocinar, né? Se Deus ele me trouxe para cá com um propósito e ele só vai me tirar quando eu aprender aquilo que ele precisa que eu aprenda, então quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou sair daqui. Isso foi o que eu concluí ali no momento quando o Senhor me respondeu. Então pensei, eu vou mudar o meu foco. Gente, vocês me perdoem. Eu estou gravando aqui no momento em um lugar, eu moro em um condomínio, e agora são mais ou menos de 6 para 7 horas da tarde. Então é um momento que o condomínio está bem agitado, o pessoal tá chegando do serviço, então tá muito barulho aqui. Também tô fazendo vídeo com meu filho acordado, ele tem 3 anos de idade, e eu tô tentando aqui gravar esse vídeo porque eu sei que isso aqui vai ajudar muitas pessoas, mas, enfim, estamos em condições desfavoráveis no momento, mas eu sei que Deus, ele quer falar com você. Então, por mais que tenha barulhos aí atrás, foca na palavra, foca na mensagem, porque eu sei que Deus, ele tem grandes coisas para fazer através disso aqui que eu estou falando. E então, quando eu mudei o meu foco, eu pensei, eu vou me colocar em uma posição de humildade. Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode me ensinar. Eu estou de coração aberto para aprender aquilo que o Senhor tem a me ensinar. E comecei a mudar o meu foco. Para vocês terem uma ideia, em menos de 2 meses que eu estava lá, eu já tinha perdido 6 quilos do meu peso. Eu já estava fazendo tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, estava tomando medicação para conseguir aguentar a barra de estar naquele lugar. E quando o Senhor me respondeu, a paz veio para o meu coração. Então eu coloquei a minha confiança no Senhor e me coloquei em uma posição realmente de humildade ali diante do Senhor, de realmente querer aprender aquilo que o Senhor queria me ensinar. E se eu estava dando o meu melhor, a partir daquele momento, gente, eu passei a dar 3 vezes mais o meu melhor. Porque eu entendo que o que eu estava fazendo ali era para Deus. A palavra de Deus fala, sirva aos seus senhores como se fosse para Deus. Então até o meu trabalho ali, eu sabia que era uma adoração a Deus. Então eu passei a dar ainda mais o melhor de mim lá dentro. Passei a me arrumar melhor, porque eu já estava de um jeito assim, que eu estava indo de qualquer jeito para a empresa, não me preocupava mais nem com a aparência, porque eu estava muito exausta, muito cansada. E para quem não sabe, eu sou engenheira civil. Lá dentro dessa empresa, eu estava em uma posição de liderança. Eu tinha aproximadamente 30 pessoas que respondiam para mim lá dentro. E eu estava, assim, visualmente, uma pessoa largada, literalmente. Eu tinha perdido todo o meu brilho. E então eu passei a me arrumar mais, a me sentir mais bonita, né? Me organizar mais para estar naquele lugar, porque a sua aparência, ela também passa a autoridade. E passei a dar mais o meu melhor e a absorver. Falei, agora eu vou absorver. Tudo aqui para mim vai ser um aprendizado. Então eu me dispus a realmente aprender aquilo que o Senhor queria me ensinar. Passei a absorver todas as situações que ocorriam comigo ali dentro, por mais ruins que fossem, eu procurava olhar por uma ótica diferente, de realmente pegar para mim aquilo que era de aprendizado, né? Então, assim, eu realmente me abri pro processo com o Senhor, porque eu sabia que o Senhor, gente, algo que Deus ele me ensinou muito cedo na minha caminhada cristã, é que quando o Senhor ele te coloca em um processo de aprendizado, que ele quer te ensinar algo, vai por mim, não fuja do processo, não fuja do processo. Por mais difícil que seja, fique, aprenda, abra o seu coração e entenda, quanto mais rápido você aprender, mais rápido o Senhor vai te tirar do processo. Sabe por quê? Porque quando você foge, igual eu queria fazer, de pedir demissão do emprego, o Senhor, ele vai te colocar para voltar lá do zero. E ele vai te colocar em outra situação igualmente difícil ou até pior, para que você aprenda aquilo que ele precisava que você aprendesse naquele processo que ele te colocou e você fugiu. Então você não adianta, só tem um caminho, é passar pelo processo, é se colocar em uma posição de humildade e falar, Senhor, eu tô aqui, o que o Senhor quer me ensinar? Eu tô de coração aberto para aprender. E assim que você completar o ciclo, o Senhor, ele dá um fim àquele ciclo. E aí sim você passou no teste.
entendeu? Então foi por isso que eu mudei a minha perspectiva e me coloquei nessa posição de aprendizado, porque eu já sabia disso. Eu sabia que só tinha um caminho para mim, que era me colocar em uma posição de humildade e aprender. Quanto mais rápido eu aprendesse, mais rápido o Senhor ia me tirar de lá. A palavra de Deus fala que nós devemos servir aos nossos senhores como se fosse para Deus. Em todos os momentos, tudo que você faz é para Deus. É por isso que eu passei a dar ainda mais o meu melhor, porque eu sabia que eu estava servindo não era aos meus chefes ali dentro, eu estava servindo era ao próprio Deus. Entendeu? Quando você está lavando sua louça, quando você está lavando a sua casa, cuidando da sua família, do seu filho, você não está fazendo só por fazer. Você está adorando a Deus. E até dentro do seu trabalho, tudo que você faz lá dentro, você está fazendo para Deus. É por isso que eu tenho certeza que eu não fui demitida daquele lugar por incompetência, porque eu estava dando todo o meu melhor e eu estava colhendo frutos disso. Então, eu me dispus a viver aquilo ali e fiquei 8 meses lá dentro. E aí foi em um dia de domingo, um dia antes de eu ser demitida. Gente, o processo estava muito difícil, por mais que eu estava muito grata, passei a me sentir grata por estar lá dentro, sabe? Porque eu sabia que Deus, ele tinha um propósito de ter me colocado lá dentro e eu estava em um processo de aprendizado, então eu estava muito grata, de verdade, por estar ali dentro. Mas mesmo assim continuava sendo muito difícil para mim estar lá dentro. E quando foi em um domingo, sabe quando vai chegando assim no finalzinho do domingo, que você lembra que no outro dia você vai ter que trabalhar e começa a apertar, começa a dar aquela angústia, aquela coisa ruim, você começa logo a ficar ansiosa, nervosa, porque no outro dia você tem que estar lá? Foi mais ou menos isso. E aí foi chegando o finalzinho do domingo, meu coração foi apertando, foi angustiando. E eu fiz uma oração ao Senhor. Uma oração mesmo assim de entrega, de total entrega e submissão a Deus. Falei, Deus, eu me entrego para o teu processo e eu me disponho a ficar aqui pelo tempo que for necessário para que o Senhor me ensine aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu me disponho a ficar aqui pelo tempo que for necessário para aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Mas eu te peço uma coisa. Naquele dia eu só fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, que a tua unção desça agora sobre mim e o Senhor me dê virtude para que eu possa aprender o mais rápido possível aquilo que o Senhor quer me ensinar. Deus, no momento que eu aprender, por favor, não me deixe ficar nem um dia mais lá naquele lugar. Me tira de lá. Abra uma porta. Eu falei assim, abra uma porta e me tira de lá. O que eu estava querendo dizer? Primeiro o Senhor me dá uma segurança, um emprego, abre uma porta para mim e depois o Senhor me tira de lá. E foi exatamente assim que eu falei. Gente, quando foi no outro dia, na segunda-feira, eu fui demitida. Então, por que eu tô contando isso aqui pra vocês? É pra que vocês entendam que aos olhos humanos, muitas vezes o que parece ser uma perda, na verdade é uma poda de Deus, sabe, nas nossas vidas. E Deus, ele só poda aquilo que tá gerando frutos. Pra quê? Para que passe a gerar ainda mais frutos. Nem sempre o fato de você ficar muito tempo em um lugar significa que tá tudo bem. Às vezes significa simplesmente que você não está saindo do lugar, que está tudo do mesmo jeito, que você não está avançando. E nem sempre o fato de você perder algo ou ser tirado de algum lugar significa uma perda, significa um retrocesso. Na verdade, pode significar uma mudança de nível. Pode significar que Deus está te tirando de um nível para te colocar em outro. Porque quando Deus ele quer entregar algo novo para a gente, ele precisa abrir espaço tirando algo velho. Então, é meio louco mesmo, sabe? Eu entendo que isso aqui que eu tô falando é meio doido, mas é exatamente assim que o reino de Deus funciona. Aos olhos humanos, o fato de eu ter passado apenas 8 meses ali dentro daquela empresa pode parecer uma perda, uma derrota ou até baixa performance. Mas no dia que eu peguei aquela rescisão, no dia que eu peguei a minha rescisão na mão, eu sabia que aquilo ali, na verdade, era um certificado de parabéns, minha filha. Você aprendeu aquilo que eu tinha para te ensinar e em tempo recorde. Aos olhos humanos, o fato de eu ter passado apenas 8 meses dentro daquela empresa sujou a minha carteira. Mas, na verdade, no mundo espiritual, significa que quando você se dispõe a aprender aquilo que o Senhor tem a te ensinar, um processo que poderia durar anos se transforma em meses e até em dias. Eu não tô aqui para romantizar para vocês o desemprego e dizer que é fácil, que tá tudo bem. Não, eu não tô aqui para isso. Por favor, não me entenda assim.
Na verdade, o Senhor, ele poderia muito bem me dar uma outra proposta de emprego antes de me tirar de lá. Mas se ele tivesse feito isso, eu não teria tido a chance de aprender a ter fé no Jeová Jireh, o Deus provedor. A minha baixa humana me faz olhar para as minhas contas, me faz olhar para o meu filho, né? Eu sou uma mãe solteira, né? Eu tenho um filho de 3 anos de idade e aqui dentro da minha casa eu sou a provedora, então a pressão é um pouquinho maior. E a minha parte humana me faz olhar para tudo isso e querer me desesperar, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim me faz saber que nada foge do controle do Senhor, está tudo sob controle. Eu estou exatamente onde eu deveria estar e nada vai me faltar, sabe? Porque a minha dependência, ela vem de Deus. A minha dependência, ela não está nos homens, não está no emprego, não está em nada. A minha dependência, ela vem de Deus, ela está em Deus. Então, esse processo que eu estou vivendo aqui, exatamente agora, é um processo de aprender a ter fé que Deus, ele está no controle de tudo, que Deus, ele sabe de tudo e nada vai me faltar, eu não preciso me preocupar. A palavra de Deus, ela fala que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer ou com o que nós vamos vestir. E também nos traz a observar os lírios do campo e as aves do céu, sabe? Porque eles não trabalham, eles não tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. O que essa palavra ela quer dizer? Que se Deus, ele cuida dos lírios do campo e das aves do céu, como que ele não vai cuidar da gente, que somos filhos dele, sabe? Então, meu irmão, minha irmã, se você está em uma situação de incerteza, ou se você perdeu algo, ou se você está preocupado com o amanhã, está passando por algum momento que está te deixando preocupado, acalma teu coração, não se preocupe. Se você está em Deus, aquilo que parece uma perda, na verdade pode ser uma poda de Deus na sua vida, para que você possa gerar mais frutos. E não se preocupe com amanhã, porque a sua dependência ela vem do Senhor. Você vive na dependência de Deus. Creia, acredite em Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele proverá na sua vida. Não se preocupe. Eu espero que essa palavra ela tenha falado com você, tenha te ajudado. Essa história que eu tô contando não é uma história que eu vi em algum lugar, não. É uma história que eu tô vivendo na pele, agora, já, nesse momento. Então é a melhor oportunidade que eu tenho de aprender sobre fé e ser um instrumento de Deus para te falar. Creia, confie em Deus, porque na hora certa você vai colher os frutos da sua fé. Amém? Um beijo, muito obrigada por terem assistido até aqui.